Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí na madrugada estudando na sua casa para concurso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre direito administrativo. Eu sou a professora Carol Pastre e nós vamos ver um pouquinho sobre o conceito do direito administrativo, o que é direito administrativo, como funciona o regime jurídico dentro da administração pública e, mais importante, os princípios que regem a administração pública. Então nós vamos começar dando um pulinho lá na lousa, que nós vamos entender o conceito, qual é a definição de direito administrativo. Comigo. Direito administrativo, segundo a definição do professor Alexandre Maza, é um ramo do direito público. Olha que interessante, gente, o direito administrativo não é um ramo do direito privado, é um ramo do direito público, né? Que estuda basicamente os princípios administrativos e as normas regulamentadoras do exercício da função administrativa. É interessante, eu não sei que doutrina, que apostila você tem aí na sua casa, que cada livro, cada doutrina traz uma definição nova, uma definição diferente. Mas todas elas englobam aí a mesma ideia. A ideia de um estudo sobre normas que regulamentam a administração pública, sobre os princípios que regulamentam a administração pública, sempre pautado aí num regime dentro de uma estrutura de direito público e não de direito privado. Muito bem, mas e aí? Dentro do direito administrativo, dentro da administração pública, como é que funciona o regime jurídico? Esse regime jurídico é público, é privado? Mais uma vez, vamos dar uma olhadinha para a gente entender na lousa. Vamos lá. O regime público da administração, ele pode ser público, na verdade, o regime da administração, né? Ele pode ser público ou privado. Sendo que, geralmente, via de regra, a opção pelo público ou pelo privado é feita pela Constituição Federal. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês do artigo 175, parágrafo único da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte, que a lei vai dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Como assim? O que a Constituição está querendo dizer? A Constituição está querendo dizer que a lei própria, que vai dizer se o regime dessa concessionária, dessa permissionária, é um regime público ou é um regime privado. É muito interessante a gente ter em mente que a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela tem uma informação que eu acho ótima, que ela diz o seguinte, que por mais que um membro da administração pública, um membro da administração indireta, ou uma pessoa jurídica que esteja executando um serviço público, esteja sob a égide do regime privado, ela sempre vai ter alguns benefícios relativos ao regime público, porque ela está ali prestando um serviço público. A diferença entre o regime público e o regime privado, nós vamos conseguir enxergar ao longo das aulas. Vocês vão ver que o regime público traz para os membros da administração, direta ou indireta, para os concessionários, para os permissionários, traz uma série de benefícios, uma série de prerrogativas. Mas em contrapartida também traz uma série de obrigações. Por exemplo, deve seguir uma legalidade, deve agir de acordo com os princípios e com o regramento da administração pública. Deve licitar, por exemplo, deve ter concurso público para ingressar no seu quadro. Então a gente vai ver ao longo das aulas que a administração pública exige uma série de coisas que são coisas típicas de pessoas, de órgãos que seguem o regime jurídico público. Muito bem, gente, continuando agora, nós vamos falar um pouquinho sobre princípios. Vamos comigo lá na lousa ver dois supraprincípios super interessantes. O que são supraprincípios, né? Supraprincípios é tipo Superman, né? É um super princípio que está acima de todos os outros princípios. O primeiro supraprincípio que nós temos dentro da administração pública é o princípio da supremacia do interesse público, seja ele para a elaboração da lei, quanto para a sua execução. Por que o princípio da supremacia do interesse público é um super princípio? Porque ele vai pautar todas as relações jurídicas da administração pública. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que você trabalha num setor público e você tá com uma raiva do seu inferior. Você pensa, poxa, esse cara torce pro Corinthians, eu torço pro Palmeiras. Ou então, ele é santista, eu não vou com a cara dele. Esse cara acorda muito bem-humorado de manhã, né? Ele me irrita por algum motivo. Eu vou demitir ele, eu vou exonerá-lo do cargo. Eu posso fazer isso?
Claro que eu não posso, porque isso não é uma empresa privada, há uma supremacia do interesse público. Se eu vou exonerar, se eu vou mover um servidor público, se eu vou elaborar uma lei, qualquer ato que eu for tomar dentro da administração pública deve sempre pensar na supremacia do interesse público. Um exemplo muito bacana é o exemplo da desapropriação. A gente sabe que a desapropriação é quando o poder público vem e toma sua terra. Ele fala, olha, Carol, legal, essa terra é sua, você trabalhou aí 20 anos para pagar essa terra, só que agora eu tô tomando a terra para mim porque eu preciso abrir uma estrada, ou porque eu preciso construir um distrito industrial. E aí você fala, poxa, como assim, né? Trabalhei tanto, comprei a terra e agora a administração pública vai vir tomar essa terra? Sim, a administração pública vai vir tomar essa terra, porque há uma supremacia de um interesse público. Eu não sei se vocês já viram em cidades praianas, a maioria das cidades tem regulamentações do tipo que prédios na beira da praia não podem ter mais que 3 ou 4 andares. Nossa, mas o terreno é meu, o prédio é meu, eu não posso querer construir 12 andares? Não, você não pode querer construir 12 andares, porque há um interesse público maior. Então essa é a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público sempre deve pautar tanto o legislador, quanto o administrador, quanto qualquer atitude dentro da administração pública. Muito bem, saindo da supremacia do interesse público, nós temos um outro supraprincípio que tem a correlação lógica com a supremacia do interesse público, que é aqui o princípio da indisponibilidade do interesse público. Do mesmo jeito que o princípio, que o interesse público ele é supremo, ele sempre deve pautar todas as relações jurídicas, ele também é indisponível. Não pode o poder público disponibilizar algo. Imagina que você pegou alguma coisa emprestada de alguém, você pegou um carro emprestado de alguém. Você pode pegar esse carro e vender? É claro que não, né, gente? O carro não é seu, o carro é de outra pessoa, você só pegou emprestado. O interesse público é a mesma coisa. A partir do momento que um agente público está na administração pública, seja ele um agente político ou qualquer função que ele exerça dentro da administração pública, o interesse público ele é supremo. E não é dele, é do povo. O que ele está ali fazendo é exercendo uma função em prol do povo. Logo, ele não pode dispor por interesse próprio. Um exemplo muito comum é o exemplo da penalidade. Imagina que um inferior seu cometeu algo de errado, algo de ilícito. E você pensa, nossa, o cara é padrinho da minha filha, meu padrinho de casamento, a gente trabalha junto há 20 anos. Como que eu vou punir essa pessoa, mesmo ela sendo inferior e hierárquico a mim? Como que eu vou puni-la se eu tenho um carinho tão grande por ela? Sim, você vai puni-la, porque o interesse público é indisponível. Eu não posso disponibilizar, eu não posso passar, eu não posso abrir mão de algo que não é seu, que é do povo. Muito bem. Entendido, então, os dois supraprincípios da administração pública, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, nós vamos ver agora alguns outros princípios. Nós vamos ver alguns princípios constitucionais e alguns princípios que não são constitucionais. Antes da gente falar um pouquinho dos princípios, eu queria explicar para vocês um pouquinho uma coisa muito importante, que nós temos o interesse público primário e o interesse público secundário. Como assim? O interesse público primário é aquele interesse do povo, é o interesse da sociedade. E o interesse público secundário é o interesse público da administração pública enquanto pessoa jurídica. Então imagina que a administração pública do seu município comprou um prédio novo para construir a prefeitura. Esta compra desse prédio é o interesse público secundário, porque é o interesse para a administração como pessoa jurídica, para a administração em si mesma, né? Para a sua organização interna. Não é um interesse do povo. Agora imagina que essa mesma administração municipal construiu um hospital ou uma escola. Agora eu estou respeitando o interesse público primário. Por óbvio, gente, que o que é supremo, o que é indisponível, o que deve ser observado é o interesse público primário e não o secundário. É muito interessante que se os dois interesses casarem, obviamente ambos devem ser respeitados. Mas em um eventual conflito entre o interesse público primário e o secundário, sempre prevalecerá o interesse público primário. Muito bem, já falamos demais sobre os supraprincípios, agora nós vamos ver aqui os princípios constitucionalmente previstos. Vamos comigo lá na lousa.
Olha só que interessante, gente. A Constituição Federal, ela traz uma série de princípios, tá? E dentre eles, alguns estão no artigo 37. Tomem cuidado, nem todos os princípios estão no artigo 37, tá? Alguns princípios estão estampados no artigo 37, mas há princípios em outros artigos da Constituição Federal. Eu tô chamando a atenção para isso porque a FCC fez uma pergunta sobre os princípios estarem somente no artigo 37. Então a gente tem que pensar que não estão só no artigo 37. Mas vamos lá. Administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Eu vou contar uma coisa para vocês. As bancas têm uma mania de perguntar quais são os princípios taxados no artigo 37. E aí você vai me falar assim, professora, como eu vou lembrar de todos esses princípios que estão taxativos no artigo 37? Dentre tantos princípios de direito administrativo, né? Como que eu vou saber quais estão no artigo 37? E é por isso que a gente tem um macetezinho. Toda vez que a gente fala em administração pública, a gente pensa na sujeira que está a administração hoje, não é mesmo? Todo lugar que você para, desde o supermercado, desde o almoço da sua casa, só se fala disso, né? Lava Jato, o quanto os políticos são corruptos, o quanto a administração é corrupta, o quanto a administração é suja. Então vamos pensar juntos que o que a gente quer para a administração pública é uma limpeza. Nós queremos que a administração pública seja renovada, seja limpa. E por isso, para saber quais são os princípios explícitos do artigo 37, lembrando que nem todos os princípios constitucionais estão no artigo 37, mas para saber quais estão nos artigos 37, nós vamos usar a palavrinha limpe. Como assim? Deixa eu mostrar para vocês. Vem aqui na lousa comigo, ó. Estes princípios, eles formam a palavra, olha só, limpe. Nós temos o L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Então, sempre que nós formos perguntados no concurso quais são os princípios explícitos no artigo 37 da Constituição Federal, nós vamos saber que são os princípios LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, eficiência. Muito bem. Vamos ver agora um por um e nós vamos começar com o L do LIMP, que é o princípio da legalidade. Gente, o princípio da legalidade é fácil, né? A gente tira pelo próprio nome do princípio. Então, legalidade significa que eu tenho que seguir a lei, né? Legalidade, então, significa que o administrador público, o agente político, ele deve sempre seguir a lei. Porém, nós temos uma coisinha de diferente aqui. A legalidade, ela é diferente para o particular e ela é diferente para o agente público. Em que sentido ela é diferente? Eu te pergunto, colocar folheto de carro é vedado pela legislação brasileira? Sabe quando você sai do serviço e aí você vai pegar seu carro e tem 5 quilos de papel no seu para-brisa e você fala, meu Deus do céu, você olha na rua, não tem nem lixo para você colocar tudo isso. O meu carro praticamente tem um saco de lixo de 50 litros ao invés daquelas sacolinhas, porque de tanto papel que eles colocam no meu carro na frente do meu serviço. Porém, por mais que isso seja irritante, que isso seja cansativo, não é proibido. É possível que as pessoas coloquem papel no carro das outras. Por que é possível que as pessoas façam isso? Porque não há nenhuma lei que diz o contrário. Quando a gente pensa no particular, a gente pensa que tudo que a lei não proíbe é possível. Eu posso tossir? Claro que você pode tossir, não tem nenhuma lei que proíbe. Eu posso espirrar? Pode, não tem nenhuma lei que proíbe. Eu posso matar alguém? Não, eu não posso matar alguém porque tem uma lei que proíbe. Eu posso traficar drogas? Não, eu não posso traficar drogas porque tem uma lei que proíbe. Então, para o particular é muito simples. Se a lei proíbe, fala, não, você não pode fazer isso, eu não faço. Se a lei não fala nada, se a lei é omissa, por exemplo, colocar papel no carro de alguém, tossir, espirrar, tropeçar, se a lei não fala nada, significa que pode. Muito bem. Só que a legalidade do particular é diferente. A legalidade do poder público, por sua vez,
ela é o oposto. Tudo que a lei diz eu tenho que obedecer, é claro, né, gente? Se a lei tá falando, eu tenho que cumprir. Mas tudo que a lei não diz, eu não posso fazer. O administrador público, o agente público, membro da administração pública, ele só pode fazer o que a lei deixa ele fazer. E o que a lei não fala nada, ele não pode fazer. Então, quando a lei é omissa, entenderam a diferença? Quando a lei é omissa para o particular pode. Olha, se não é proibido, então eu posso. Quando a lei é omissa para o poder público, ele não pode. Então, se a lei não fala nada desta feita, então o administrador não pode fazer. O administrador só pode fazer aquilo que é permitido por lei. Muito bem? Então vamos comigo lá na lousa. A gente já viu a nossa observação aqui, que a legalidade pública, ela é diferente da legalidade do particular, que é regida aí pela autonomia de vontade. Eu faço o que eu quero, desde que não seja proibido por lei. Enquanto a legalidade pública, eu faço o que a lei manda. E se a lei não manda, eu fico quieto e não faço nada. Beleza, gente? Então nós já vimos o princípio L de limpe, que é a legalidade, e agora nós vamos ver o I de impessoalidade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ontem eu fui a uma repartição pública e eu cheguei lá e eu precisava de um papel. E eu falei pra moça que me atendeu, né? Eu falei, bom dia, né? Eu preciso de um papel. Ela fez assim pra mim, gente, eu juro por Deus, vou até virar de lado pra vocês verem. Ela fez assim pra mim, ela tava com as costas desse jeito e ela fez assim. Vou procurar. E ela ficou olhando pra minha cara. E eu fiquei assim, né? Que legal que você vai procurar, porque, né? Tô esperando você procurar. E ela continuou olhando pra minha cara, dali uns 5 minutos, ela sentou na mesa dela e ficou parada. Só faltou ela tirar uma lixa de unha da gaveta e começar a lixar a unha. Eu mexi no Facebook, ela ficou parada. E eu aguardando o papel, né? E eu, moça, então, eu tô com um pouquinho de pressa, tenho uma audiência, né? Eu precisava desse papel. E a mulher continuou olhando assim pra mim, fazendo nada, encurvada, e olhando pra mim com cara de nada. E aquilo foi me tirando do sério, eu tava com um horário e tal. De repente, chegou um senhor. E esse senhor parecia ser amigo dela, né? Porque do jeito que ele chegou, ela ficou muito efusiva. Ela, oi, tudo bem, fulano, tal. Chamou ele pelo primeiro nome. E aí o fulano falou, olha, eu preciso daquele procedimento administrativo. E ela falou assim, vou pegar já. E aí, em 1 minuto, ela pegou o procedimento pra ele. E eu fiquei olhando pra ela. E eu falei, moça, então, eu estou aguardando, né? O meu papel que eu te pedi, faz tipo uns 40 minutos. E ela, mas eu estou ocupada no momento. Gente, essa moça pode fazer isso? Ela pode me tratar diferente do que tratar aquele senhor que era amigo dela diferente? Você pode destratar uma pessoa porque você não foi com a cara dela? Não fui com a cara dessa pessoa, não vou atender ela não. Aí depois aparece o Cauã Raymond lá, aparece a Grazi Massafera e você atende sorridente? Não pode. A administração pública, ela é impessoal, ela não vê a cara da pessoa. Eu não posso prestar um serviço para você e para outra pessoa, não. Ela é impessoal, ela é indiferente, ela não faz diferença entre um cidadão e outro. Isso é basicamente o princípio que a gente chama aqui de princípio da impessoalidade. Muito bem, então o princípio da legalidade, a gente já viu que a gente deve seguir a lei, e o princípio da impessoalidade, nós vimos também, pode voltar aqui comigo, nós vimos também que o princípio da impessoalidade eu não posso fazer diferença de uma pessoa e outra. Dentro do princípio da impessoalidade, eu tenho uma observação muito importante que os concursos adoram, que é sobre a promoção pessoal. O que seria a promoção pessoal? Nós já conversamos que o administrador público, quando ele está na administração pública, ele está exercendo algo que lhe foi dado pelo povo, né? Ele temporariamente exerce uma função pública, ele não é a administração pública. Então, se eu elejo um prefeito, o prefeito temporariamente está administrando o município, ele não é o dono do município. Imagina você que esse prefeito vai abrir uma escola, nossa, escola para população carente, ou ele asfalta uma rua, ou ele abre um hospital, o que ele faz? Taca o nome dele na escola. Escola Caroline Pastre Pinto. Rua Doutora Caroline Pastre Pinto. Pode o prefeito fazer isso? Pode o agente público fazer isso? Não, porque ele abrir uma rua, ele abrir uma escola, é obrigação dele. Ele simplesmente está exercendo um dever que lhe foi concedido pelo povo. Ele não pode se autopromover, ele não pode utilizar a administração pública para promoção pessoal. Isso é vedado. Vamos comigo lá na lousa dar uma olhadinha. Olha só que interessante, diz o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação, do tipo, olha, população, abriu um hospital novo, né? Vocês podem utilizar esse hospital. Não podendo dela constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos. É claro, gente, que nós temos algumas exceções, né, na legislação, nós não vamos entrar nesse assunto agora. Mas, se na sua cidade tem o nome aí do prefeito, do atual prefeito numa rua, ou num hospital, ou o nome do vereador numa escola, tá errado, tá? Não pode o agente público utilizar para uma promoção pessoal. Beleza? Então a gente limpa, a gente já viu o L, a gente já viu o I, e nós vamos ver agora o M. O M é a moralidade. O que é ser moral? Mais uma vez, princípios da administração pública é muito tranquilo porque você pensa no sentido da palavra, né? Na sua opinião, o que é moral? O que é moralidade? Moralidade é algo que segue princípios éticos, de boa-fé, padrões mínimos de conduta. E a administração, por óbvio, deve seguir esses princípios, né? Ela deve se pautar pela moral. A gente sabe que nem tudo que é moral é legal ou ilegal, né? Por exemplo, prostituição. Prostituição não é crime, vocês sabiam disso? Que prostituição não é crime. Tudo bem que eu ou você podemos achar imoral, mas não é ilegal. Então, além da administração pública ter que seguir a legalidade, ela também tem que agir com moral. Só que, mais uma vez, gente, a moral privada, a sua moral, a minha moral, ela é um pouquinho diferente da moral pública, certo? Vamos comigo lá na lousa dar uma olhadinha na diferença disso. Olha só. O princípio da moralidade, então, é o respeito a padrões éticos de boa-fé, lealdade e honestidade. Enquanto a moral comum, a moral do particular, é orientada por uma distinção ética entre o bem e o mal, a moral administrativa é orientada por uma distinção prática entre boa e má administração. Então, imagine você o seguinte, que um agente público, um secretário estadual ou secretário do seu município, secretário da saúde do seu município, recebeu um dinheiro lá e ele olhou para esse dinheiro e pensou, nossa, queria tanto comprar uma casa no Guarujá, menina, uma casa na praia, como eu queria usar esse dinheiro para isso, mas eu vou utilizar para a construção de um hospital público. A partir do momento que este secretário recebe esse dinheiro para o hospital e ele utiliza para o hospital, ele está exercendo uma boa administração pública. Não interessando aqui se ele é moral ou imoral, né? O que ele pensou sobre aquele dinheiro. Então, na verdade, a moralidade pública, ela é pautada pela boa e má administração, independente da ideia do bem e da ideia do mal. Até porque a ideia de bem e mal é muito subjetiva, né? O que é bem e mal para uns pode não ser para outros. Beleza, gente? Muito bem. Agora nós vamos falar de uma coisa muito sensível, de algo que concursos adoram, que é o nepotismo. O que seria o nepotismo? Gente, nepotismo é o seguinte, nepotismo é você ficar pendurando parente. Vocês já viram, assim, ó, sempre passa na televisão, fulano é prefeito, e aí exerce uma função lá, a filha do prefeito, a mãe do prefeito, o tio do prefeito, a cunhada do prefeito, a filha do papagaio do prefeito, todo mundo exerce uma função dentro da administração pública. Não pode. Você trazer um parente seu para exercer uma função de confiança é nepotismo. E o nepotismo, atualmente, né, é uma determinação recente até, ele é vedado por uma súmula. Vamos dar uma olhadinha comigo lá na lousa nessa súmula pra gente entender o que é o nepotismo. Olha só, a súmula vinculante 13 do STF, tá, gente? Toda súmula vinculante, ela é do STF, o STJ não faz súmula vinculante. A súmula vinculante 13 do STF diz o seguinte, a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta. Olha só, vamos destrinchar essa súmula. Então, se eu sou casada com alguém, né, e trago essa pessoa para a administração pública. Se eu sou companheiro, união estável de alguém, trago para a administração pública. Ou se eu sou parente em linha reta. O que é parente em linha reta, gente? Parente em linha reta, imagina que essa sou eu. Eu desenho super bem, vocês vão perceber ao longo das aulas. Parente em linha reta são os que vão para baixo. Ai, não cabe na lousa, peraí. Deixa eu apagar aqui. Eu de novo.
Parente em linha reta são os que vão para cima e para baixo. Então eu tenho aqui meus descendentes, né? Meu filho, meu neto, meu bisneto. E aqui meus ascendentes, meu pai, meu avô e meu bisavô. Então, muito bem, eu não posso nomear cônjuge, eu não posso nomear companheiro, eu não posso nomear parente em linha reta ou colateral. O que é colateral? Colateral é quando a gente vai para os lados, tá, gente? Então, a gente tem o tio, a gente tem o sobrinho, são parentes colaterais. Ou por afinidade. Essa definição de parente por afinidade, gente, é sensacional. Porque eles falam por afinidade, mas na verdade você não tem afinidade nenhuma, né? Imagina assim, ó, essa sou eu e eu vou até trocar de cor, vou pôr uma cor. Esse é meu marido, certo? O meu marido, ele tem pai, mãe, irmão, tio, sobrinho. Estes parentes aqui, gente, são meus parentes por afinidade. Os parentes do lado de cá são meus parentes de sangue, meus parentes consanguíneos. Então, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu sobrinho, são meus parentes em linha reta ou colateral de sangue. E aqui nós temos os parentes em linha reta ou colateral por afinidade. Beleza? Deixa eu apagar essa bagunça toda, senão a gente não vai conseguir entender a súmula, né? Então, muito bem. Então, eu não posso nomear meu cônjuge, meu companheiro, eu não posso nomear meu parente em linha reta, ou colateral, ou por afinidade. Até que grau? Até o 3º grau, tá bom? Então, não é infinito, é até o 3º grau. Parente de quem? Parente da autoridade nomeante, ou então do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Muito bem, então eu não posso nomear essas pessoas que nós vimos aqui em cima, mas eu não posso nomear ela para nada? Não, eu não posso nomeá-las para o exercício de cargo em comissão, ou então de confiança ou função gratificada na administração pública, seja ela direta ou indireta, de qualquer um dos poderes da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Na verdade, a gente viu, então, que a gente não pode nomear cônjuge, companheiro, a gente não pode nomear parente em linha reta, ascendente e descendente, nem colateral, tio, primo, até o 3º grau. E a gente não pode nomear para participar de que tipo de função? Para funções de direção, chefia ou assessoramento, ou função gratificada dentro da administração pública. Isso é nepotismo. Beleza? Nossa, professora, que difícil, cansei, né? Só para terminar o nepotismo, a gente vai observar uma coisinha importante. O que começou a acontecer, gente? Como não podia nepotismo, eu não podia colocar o meu parente, o brasileiro sempre dá um jeito em tudo, é impressionante, né? Os brasileiros começaram a fazer nepotismo cruzado. Então, eu sou vereador e você é prefeito. O prefeito não pode pôr o parente dele, eu sou vereador, eu não posso pôr o meu. Então, a gente troca. O prefeito coloca o meu parente e eu coloco o parente do prefeito. Isso é nepotismo cruzado, também não é permitido. Volta aqui na lousa que a gente vai ver que é o final da súmula. A súmula diz o seguinte, que dentro do nepotismo é compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, ou seja, se eu vou lá e nomeio o parente do fulano e o fulano nomeia o meu parente, nesse caso, então, eu tenho designações recíprocas e eu também tenho a configuração do nepotismo. Muito bem, gente, então, nós já vimos o princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Nós vamos encerrar esse bloco por enquanto, para você dar uma respirada, tomar uma água, ir no banheiro, e a gente volta daqui a pouquinho para falar da publicidade, da eficiência e dos demais princípios da administração pública. Até já!